Bom dia, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O salmista continua suas declarações no Salmo 22, agora com sua experiência familiar, onde ele destaca o confiar no Senhor. Ele cita 3 consequências que seus pais viveram ao caminhar com o Senhor. Salientamos que neste canal não falamos de religião ou placa de igreja. Aqui nós divulgamos a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Você crê na Bíblia Sagrada? Então fique conosco. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 26 de janeiro de 2026. Este é o @canal Meditações Bíblicas. Hoje nossa meditação será no Salmo 22, versículos 4 e 5. O título da nossa meditação: 3 consequências de confiar em Deus. O texto diz o seguinte: nossos pais confiaram em ti. Eles confiaram e tu os livraste. Eles clamaram a ti e foram libertos. Confiaram em ti e não foram confundidos. Aleluias, né? O salmista Davi, ele faz menção à sua ascendência familiar nos versos 4 e 5, citando 3 consequências de confiar, de clamar e de ser fiel a Deus. Ele diz que nossos pais confiaram em ti, no versículo 4. E ele enfatiza: eles confiaram. Sempre que confiamos em Deus, algo acontece. E o versículo 4 traz a primeira consequência de confiar no Senhor: tu os livraste. Deus passou a ser livramento para o povo israelita. Deus os livrou do inimigo, os livrou da morte no deserto, os livrou da fome, da sede, das pestes e tantos outros livramentos. Manter cerca de 2 milhões de pessoas alimentados e hidratados no deserto por 40 anos não é uma tarefa fácil, mas Deus os livrou do mal. A segunda consequência está no versículo 5, quando o povo clamou a Deus e foram libertos. Deus liberta o cativo. Qual é o seu cativeiro? O desemprego, a enfermidade, o casamento destruído, a depressão, a angústia, a falta de perdão? O versículo 5 diz: eles clamaram a ti e foram libertos. Naquele tempo, eles clamaram pela libertação do Egito, da escravidão no Egito. Mas hoje o nosso Egito pode ser a nossa depressão, a nossa angústia, a nossa falta de perdão. Clamemos a Ele e Ele nos libertará. A terceira consequência está também no versículo 5. Confiaram em ti e não foram confundidos. Deus não vai te confundir nunca. Ele conhece sua identidade, seu CPF, sua digital e até seu DNA. Ele jamais vai te confundir ou dar sua bênção para outra pessoa. A sua bênção é exclusivamente sua. Creia nisso. Confie no Senhor e usufrua dessas três consequências: confiar, clamar e fidelidade.
e terás livramento, libertação e exclusividade. Não serás confundido. Você gostaria de viver essa realidade? Então, meu irmão, apegue-se ao Senhor, busque ao Senhor, seja fiel ao Senhor e Ele te ouvirá e Ele não te confundirá, Ele te livrará, Ele te libertará. Que o Senhor possa falar no seu coração nessa manhã, que você possa usufruir não apenas essas 3 consequências, como as milhares de consequências que temos ao seguir ao Senhor, e a mais sublime delas, a salvação eterna. Isto não tem preço, isso é de valor incomensurável, porque passar a eternidade com o Senhor, nossa, isso nos dá uma certeza de que não haverá sofrimento e nem dor nunca mais. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos dê condições de sempre estarmos confiando, de sempre estar clamando, de sempre sermos fiéis a Ele. Senhor Deus e Pai, neste momento nós clamamos ao Senhor e pedimos que o Senhor molde o nosso coração para que possamos, Senhor, confiar exclusivamente no Senhor, para que possamos, Senhor, confessar a Ti os nossos pecados, para que possamos confiar no Teu poder e na Tua glória, para que possamos clamar ao Senhor nos momentos difíceis, mas também nos momentos felizes, para que possamos ser fiéis ao Senhor em todo o tempo. Ó Deus, e nós cremos na Tua palavra que teremos o nosso livramento, a nossa libertação, que seremos exclusivos, porque Tu conheces o nosso DNA. Pai, nos abençoe nessa manhã, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Ó Deus, temos consciência que somos fracos e pecadores, mas sabemos que o Senhor é maior do que tudo isso. Ó Deus, sonda os nossos corações, Senhor, e veja se há em nós a fé genuína, o querer genuíno do Senhor em nossas vidas, Senhor, e nos ajude se estiver faltando algo, Deus. Nos ajude, Senhor, para que possamos crer no Senhor simplesmente. Ó Deus, quero orar, Senhor, pelos solitários, aqueles que, em decorrência das circunstâncias da vida, Senhor, eles passaram a sua vida toda, chegaram na maturidade sós, e nós sabemos o quão difícil é a solidão. Prepara, Senhor, um cônjuge, prepara, Senhor, uma pessoa honesta, uma pessoa boa para essas pessoas que estão solitárias, Senhor. Oramos também pelos moradores de rua, pessoas que largaram tudo, pessoas que abandonaram a fé, abandonaram a família, o trabalho e se entregaram à perambulação pelas ruas, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, seja o rumo deles, em nome de Jesus. Oro pelos usuários de drogas, pessoas que também estão perdidos, Senhor, entregues aos vícios. Ó Deus, muda, Senhor, a história deles, transforma, Senhor, a vida deles, para que possam, Senhor, voltar à sua vida normal, em nome de Jesus. Oro pelos deprimidos, pessoas com tristeza profunda, Senhor, que levam a se entregar à cama, a se entregar à doença. Ó Deus, dê, Senhor, um ânimo novo,
dê alegria no coração dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Oro pelos enfermos, aqueles que lutam pela vida, que estão muitas vezes internados, muitas vezes estão em casa, lutando contra uma doença, uma enfermidade que a medicina ainda não tem solução, Senhor, mas Tu és a solução, Tu és o remédio, Tu és o médico dos médicos. Oro também, Senhor, pelos casamentos antigos, 20, 30 anos, Senhor, e que estão sendo destruídos, estão sendo substituídos pelo divórcio, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor odeia o divórcio, e nós, Senhor, clamamos por essas pessoas, pela Tua misericórdia. Haja na vida desses cônjuges, haja na vida desses casais, Senhor. Em nome de Jesus, oro pelos discipulandos, aqueles que estão se preparando para se batizarem, que o Senhor esteja com eles. Quero orar por aqueles que nos pedem oração no YouTube. Ó Deus, abençoa a saúde da irmã Ivone, Senhor, e liberta o neto dele, o Vitor Lucas. Ó Deus, resolva a causa na justiça da irmã Andréia, Senhor. Abençoa seu filho e seus familiares. Senhor, eu oro também pela vida da irmã Ieda, Senhor. Dê saúde, dê cura a ela, Senhor. E abençoa também o Rafael e o Júnior, seus filhos. Oro pela Tânia, minha irmã, pelos parentes e família. Oro, Senhor, pela restauração do casamento da Lohane Vitória, que trabalha no Mercado Central. Oro pela restauração do casamento do Tiago, lá de Caeté. Ó Deus, coloca perdão nos corações dos cônjuges, Senhor, em nome de Jesus. Oro pela Eliane, minha irmã, que está no momento de depressão, pedido da Mirtes e da Tânia. Ó Deus, e a Tânia também pede, Senhor, oração pelo Douglas, que está com câncer. Ela pede oração também pelo Gabriel, que também está com câncer, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, do Douglas e do Gabriel, Senhor. Tenha misericórdia da minha irmã, Senhor, e cura, Senhor, essas enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, trabalha na vida deles, Deus, e dê a eles a Tua bênção e a Tua graça. Ó Pai, nós oramos e Te agradecemos desde já, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você que assistiu esse vídeo e sentiu que Deus falou com você, nos ajude a levar essa mensagem mais longe. Compartilhe nos seus grupos da família, do trabalho, dos amigos, para que outras pessoas possam também ser abençoadas. Deixa lá o seu joinha, deixa lá o seu comentário, seu pedido de oração, inscreva-se no nosso canal para que nós possamos crescer um pouco mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre de todo mal e que Deus nos dê um excelente dia em nome de Jesus. Amém.